Vou tentar falar rapidamente nesse vídeo sobre 3 assuntos, né? 3 temas diferentes aqui na companhia do seu barriga. Vamos lá. O primeiro é os casos de Covid que surgiram no Grêmio. Um pequeno surto já foi identificado. Atletas que vieram da transição, né? Talvez o foco tenha sido ali. O Elias, o Pedro Lucas e o zagueiro Heitor. Os 3 testaram positivo. Isso é muito importante ficar de olho. De repente tem mais gente contaminada, de repente teve falso negativo. Não sei se deu tempo desses caras contaminarem outros atletas do grupo principal, né? Considerando que o foco tenha vindo ali da transição. Enfim, sinal amarelo de alerta para a coisa não se espalhar e não ficar mais dramática para o Grêmio. Mas, especificamente sobre esses 3 caras, né, eu lamento principalmente o Elias, né, que é um cara que a gente vem falando aqui, que ainda é uma incógnita em alguns aspectos, mas que, por outro lado, mostra, sim, algumas virtudes que a gente quer ver se vai confirmar ou não vai, né, o próprio Douglas, o próprio Diego Souza, com o seu preparo físico já deixando a desejar, de repente até abre umas brechas aí para o Elias jogar com o time principal, e é isso, né? Agora foi adiada essa expectativa aí, e uma pena, o cara tava embalado, às vezes, né, até pegar no tranco de novo, não sei quanto tempo eles vão ficar afastados, mas, enfim, uma pena, tá aí a notícia do dia. Falar sobre um caso que não é exatamente do dia, mas o caso de racismo, né, de injúria racial contra o goleiro do Grêmio, Adriel, lá em Pelotas, né? Um torcedor do Chavante começou a fazer gesto de macaco e ofender ele de algumas coisas, de não sei o que, bababá. E algumas pessoas até vieram me falar assim, Lucas, tu não vai falar sobre o caso, e etc, etc. Assim, vamos lá. Primeiro, o que eu acho, né? É um absurdo, é inacreditável em 2022 ter uns imbecis como esse ainda. O Grêmio já fez o que poderia fazer, né? O que está na alçada do clube, acho que é denunciar ali uma notícia crime, sei lá, não, uma infração, denunciar que tem uma infração, alguma coisa no sentido de comunicar ali que está rolando, né? O Brasil também, pelo que eu vi, já expulsou o cara, já identificou o cara, expulsou ele do quadro social do clube. Enfim, algumas coisas dos clubes já foram feitas aí. Eu não sei se o Adriel em si tomou alguma providência. Aí é uma questão muito pessoal dele também, se ele quer se expor, cutucar esse vespeiro ou não, porque é um assunto que para ele, né, não sei como ele encara, então é uma questão muito pessoal. Mas caberia sim a ele, se ele quisesse também, acho que um BO, fazer algum outro tipo de movimento nesse sentido, não sei em que pé anda, não sei o que ele fez ou vai fazer. Mas, cara, o que eu quero falar sobre esse assunto, para ser breve aqui, é que eu odeio falar desse assunto quando envolve futebol, porque as pessoas às vezes se idiotizam muito no futebol. Quem me acompanha há bastante tempo nas redes sociais, enfim, pelos lugares que eu passei também, da mídia mais tradicional, digamos assim, sabe que eu já cutuquei esse vespeiro em épocas que nem se cutucava tanto, né? Já cutuquei esse vespeiro e me incomodei muito por cutucar esse vespeiro, né? Me incomodei muito. E agora vendo assim em perspectiva, né, mas com algum tempo aí no meio disso tudo, por que eu vejo que isso acontece? Porque as pessoas elas são, antes de ser antirracistas, né, elas são gremistas, elas são coloradas, elas são, sabe? Elas colocam o clube à frente até mesmo de uma causa tão nobre como essa. Tipo assim, vou dar um exemplo, tá? Quando acontece algum caso de racismo envolvendo algum torcedor do Grêmio, chove colorado, é um absurdo, não sei o quê, e blá blá blá. E realmente é um absurdo. Aí tu começa a ouvir esses caras e fala, não, eles têm razão, cara. Tem que admitir, eles têm razão. O que aconteceu lá com o Aranha, com não sei o quê, é verdade, é um absurdo, não deveria ter acontecido, lamentável, blá 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 blá. Só que aí, teve uma vez que rolou um caso de racismo no Beira-Rio, um torcedor do Inter ofendeu, não sei se foi o Fabrício aquele, alguma coisa aconteceu em algum momento, e o Luciano Potter, meu amigo, me dou muito bem com ele, gente boníssima, da RBS, da Rádio Gaúcha, etc. Eu não sei nem se ele, acho que ele nem estava na Rádio Gaúcha na época, mas ele já era do grupo RBS, eu não sei exatamente
onde ele atuava, na Atlântida, com certeza. Mas ele, em algum canal que ele tem ali na empresa, ele falou disso. Ele expressou o inconformismo dele, enfim, a indignação dele com a cena que ele viu e ouviu de um torcedor falando alguns termos extremamente racistas para o Fabrício. Cara, o Potter viveu um pequeno inferno, não sei se todo mundo sabe disso, mas assim, de sofrer ameaça, de ligarem para ele dizendo que sabiam onde ele morava, olha pela tua janela e tinha um carro estacionado na rua, uma coisa assim, sabe? Eu já vi ele falando disso publicamente, então eu acho que não tem problema nenhum eu falar, né? Porque na época eu lembro que eu conversei pessoalmente com ele, e até nem sei detalhes também, mas eu sei que ele, em termos gerais, eu sei que ele sofreu um pequeno inferno por parte de colorados indignados que ele estava deflagrando um caso de racismo dentro do Inter. E a gente sabe que teve milhares dentro do Inter, vários também dentro do Grêmio, vários dentro do Corinthians, vários dentro do Vasco, vários dentro do... sabe? É o ser humano que é imbecil, quer dizer, né? Alguns, mas assim, esses alguns estão espalhados em vários times, em várias profissões, em várias faixas etárias, em vários tudo, cara. Não tem exclusividade de ninguém. Só que aí, eu aposto que muitos caras que ameaçaram o Potter, ou simplesmente xingaram ele nas redes sociais, tu não é colorado de verdade, bababá. Eu aposto que muitos desses caras, quando aconteceu o caso Aranha, o caso não sei o que do Grêmio, é um absurdo, sabe? Então, cara, isso pra mim é muito cansativo, porque assim, eu vejo que tem muito mais gente preocupada com o Grêmio, neste caso de agora, do que com o Adriel, sabe? Querendo colocar o Grêmio num pedestal de oprimido e não sei o que. Cara, não tem nada a ver sobre o Grêmio isso, cara. Nada a ver com o Inter também, nada a ver. É uma questão social e neste caso específico é sobre o Adriel, cara. E sobre o imbecil que xingou o Adriel. Então assim, a coisa tinha que se resolver ali, na minha opinião, principalmente, claro que os clubes podem ajudar muito, mas eu acho que neste caso específico as coisas têm que se resolver muito no CPF. É com o imbecil e com o Adriel, né? O reparo tem que ser feito ao Adriel e esse idiota que falou essas coisas tem que sofrer alguma consequência importante. É isso que eu penso, sabe? Aí porque daí fica uma grenalização, quem é que tem mais casos de racismo na torcida, quem é que é mais vítima, quem é que... Blá, 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 e os caras estão botando sempre o clube acima dessa questão. Sabe? Não, cara, não é isso. A questão é importante por si só. Não é porque envolve o Grêmio ou o Inter ou deixa de envolver um ou outro. E as pessoas não, elas querem grenalizar tudo, né? Aí é o falso preocupado com o racismo. Não, ele está preocupado em prejudicar o Inter, porque agora foi um colorado que fez. Ou ele está preocupado em prejudicar o Grêmio. É essa a preocupação dos caras e é isso que me cansa, é isso que me dá uma preguiça de às vezes entrar nesse assunto tão importante no meio de tanta gente leviana, rasa, né? Enfim, tipo, mal intencionada até mesmo por vezes. Então, enfim... Até falei demais, achei que ia ser mais curto esse assunto, porque na verdade eu meio que não ia comentar, né, por causa disso tudo, mas acabei me estendendo na explicação do porquê. Para fechar então, Campas, né, o colombiano Campas, que o Grêmio trouxe ano passado, é a hora de Campas, meu povo. Agora ele tem uma pré-temporada, porque assim, ano passado a direção já errou em contratá-lo. Com certeza já foi um erro de diagnóstico, como a palavra que o Romildo gosta de usar, né? Eu também gosto. Diagnóstico, foi um erro. Por quê? Porque eles queriam um cara para resolver naquele momento. Ele chegou e não resolveu naquele momento. Então tá, já erraram. Mas ainda não se descarta a possibilidade de ele ser um cara útil e se tornar um grande jogador dentro do Grêmio, porque é muito jovem, né? E já mostrou algum talento lá no Tolima e tudo mais. Então, assim... Tá em aberto ainda, até porque ano passado quem foi bem, né? O Douglas Costa não foi bem, o cara de Juventus, de Bayern de Munique, de Copa do Mundo pela seleção brasileira, não foi bem. A gente vai exigir que o Campas entre e resolva também. Tem isso, né? Ele entrou numa bagunça, num caos, num clima horrível, num time fraco, ele tem todo esse contexto que ano passado prejudicava as individualidades. E agora, esse ano, cara, não tem mais desculpinha. Porque esse ano ele está integrado no grupo, está adaptado à cidade, ao país, ele está, como é que se diz, ele está jogando competições menores, porque também às vezes as pessoas falam,
Ah, mas também é fácil ser o craque do campeonato colombiano, né? Agora aqui é Brasileirão, é diferente. Tudo bem, cara, só que agora é gauchão, é fase inicial da Copa do Brasil, só o time mais fraco, e depois é uma Série B brasileira, né? Então, assim, agora dá pra mostrar. Agora dá pra mostrar com tranquilidade, e agora a gente vai entender se eles torraram dinheiro, jogaram dinheiro fora pela janela ano passado, né? Ou se foi apenas um erro de avaliação daquele momento, mas que ainda pelo menos vamos conseguir aproveitar o atleta. Essa é a hora da verdade, essa é a hora de Campaz, e o time do Grêmio ainda é frágil, né? Tecnicamente falando, eu ainda vejo um time muito carente, muito limitado, e isso significa que o Campaz pode jogar onde ele quiser. Se ele quiser jogar no meio, eu acho que tem chance para ele. Se ele quiser jogar em alguma ponta, eu acho que também dá para fazer. Eu acho que tem possibilidades, até porque o elenco também é meio curto, né? Como dizia o Kudê lá no Inter, e tem muito ano pela frente, né? Então, mesmo que o Janderson se encaixe ali na ponta, daqui a pouco vai se lesionar, vai ficar suspenso, vai cansar, aí dá para testar o Campaz pela ponta, de repente no meio, de repente até avançado ali na frente. Enfim, cara, ele já mostrou que tem esse repertório aí de fazer várias funções. A questão é se vai dar certo ou não vai. Vamos torcer, vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.